Agora, para Ora. Understanding da Leila. A gente está vendo aqui os cristãos aí começando a trabalhar, né? Começando a ter as suas progressões de serviço no bem, só que nós temos alguns probleminhas aqui para resolver, que são as opções que fizeram esses cristãos já no início, antes de terem uma maturidade, né, cristã. O que aconteceu e acontece até hoje. Tem uma parte nos estudos espíritas que fala sobre insulamento, né? O que é um insulamento? A pessoa se colocar em posição isolada, solitária, sem participar e ter fuga, né? Fuga do lugar, da vida comum, que quando a gente olha para Uberlândia crescendo, né? Precisamos sair do centro urbano, precisamos fugir do centro urbano, perigoso. Então a gente quer ter uma tendência à fuga do sofrimento. O suicídio é uma fuga, né? O suicídio é uma fuga da vida e muitas vezes uma opção triste porque vai enfrentar uma situação ainda pior. Então, vamos lá nessa parte do jejum e oração, baseado no que a gente já viu, né, antes. Agora nós estamos tendo já vimos sobre os Understand. apologistas, os mártires. A Leila chegou. Understand. Você falou atrasado, descabelado. Descabelado, né? Quase que eu não é. Desculpem, gente, perdão. Ai, ai. Então, a gente vai fazer a leitura, depois a gente vem conversando sobre o texto, né? Quem vai fazer para nós a leitura, o jejum e a oração. Jejum e a oração. Eu posso ler. Eu posso ler. Ah, então lê, Ana. O jejum e a Você já parou oração, aí? Gente, que página que tá, por favor? no meu, perdi é totalmente. página 71. Depende. No meu é 123. O livro novo É é 123. 136. Jejum e a oração. Os cristãos, contudo, não tiveram de início uma visão do campo de trabalho que se lhes apresentava. Não atinaram que, se o jejum e a oração constituem uma grande virtude na soledade, mais elevada virtude representam quando levados a efeito no torvelinho das paixões desenfreadas, nas lutas regeneradoras, a fim de aproveitar aos que os contemplam. Não compreenderam imediatamente que esses preceitos evangélicos, acima de tudo, significam sacrifício pelo próximo, perseverança no esforço redentor, serenidade no trabalho ativo, que corrige e edifica simultaneamente. Retirando-se para a vida monástica, povoaram os desertos na suposição de que se redimiriam mais rapidamente para o Cordeiro. Uma ânsia de fugir das cidades populosas fazia então vibrar todos os crentes, originando os erros da idade medieval, quando o homem supunha encontrar nos conventos as antecâmaras do céu. O Oriente, com os seus desertos numerosos e seus lugares sagrados, afigura-se o caminho de todos quantos desejam fugir dos antros das paixões. Só a grande montanha de Nítria chegou a possuir 30.000 anacoretas. Anacoretas, monge cristão ou eremita que viviam em retiro solitariamente, exilados do mundo e de seus prazeres desastrosos. Entretanto, examinando essa decisão desaconselhável dos primeiros tempos, somos levados a recordar que os cristãos se haviam esquecido de que Jesus não desejava a morte do pecador.
Bom, então, no primeiro Nossa, momento, a Ana faz leitura dinâmica. Desculpa, Eu eu não vou muito entendi devagar nada, para ler. não consegui acompanhar, não, viu? vamos lá, você vai Ai, teve uma acompanhar parte que eu não agora. achei no texto aqui que ela leu, eu fiquei achando que está faltando no meu Ela texto. fez só uma. Ela fez uma Ela nota só de explicou que rodapé, ela Ah, ela gente. fez a fez nota. uma nota. A hora que leu a palavra que É não porque entendi. o meu não tem nota. O meu Não, também eu não. já Enquanto eu pensei por 2 segundos o que era, ela já falou. não, eu li porque Eu eu fiquei também. pensando, o que que é isso aqui que eu não sei? Então, é, os cristãos naquela época, eles de pronto eles tinham uma visão assim do que tinha pela frente, o trabalho cristão, o que era seguir Jesus, por exemplo. Eles tinham essa consciência que estava iniciando. Igual hoje eu pergunto, o espírita tem consciência do que é um trabalho espírita, do que é seguir um trabalho dentro da casa, dentro do movimento espírita? Será que os cristãos tinham? Não, Você né, está eles tinham falando em confiança em cristãos Começando, já tinha Jesus. basta ou está começando. falando dos espíritas cristãos? Não, eu fiz só uma comparação, né? Eu estou falando lá da época. Os Ah, cristãos da época, da Idade Média, início da Idade Média, 476, depois de Cristo, né? Ou antes mesmo, eles tinham ideia, faziam ideia do que seria a tarefa cristã. Eu acho que os não, claro. Pelo apóstolos tinham a texto, ideia de que seria divulgar, né, a divulgação desse novo, né, daquele novo, não vou falar paradigma, né, mas assim, uma mudança muito radical do pensamento da época, né, dos costumes. Mas assim, eu acho que a amplidão disso, né, profundidade disso, ainda não tinham, né? Mas eles seguiram porque acreditavam naquilo. Eu acho que aquilo lá mas fez já bem, tinham né? fé? Já tinham fé? Ah, eu creio que sim, porque senão não fariam, não teriam ido. Estou falando só dos apóstolos, não estou falando dos outros, né? Muitos tinham, né? Pelo que a gente vê, Madalena, os que foram transformados. E A até fé hoje a ainda não gente era ainda está tão bem tentando informada, ainda, né? né? Não, não era ainda Eu bem acho Estava que muito formado. ligada com o material, né? Com o visual. E quando você mas fala em Idade Média, eles confundiram totalmente o que seria ser o cristianismo, né? Fizeram eu a acho que fusão. mudou. Essa pergunta que você falou, assim, se você olhar no tempo, eu enxergo que mudou. Eu acho que quem viveu com Cristo sabia. Foi o exemplo vivo, você viveu, você estava com ele. E com o passar do tempo, as pessoas que iam repassando, né? Repassando o conhecimento, eu acho que aí teve a sobreposição do interesse próprio, né? Você vê isso acontecendo dentro da igreja, né? Uma igreja de Cristo matar em nome de Cristo, se encher de ouro, né? E aí foi tendo essa mudou, né? Convergência aí do que seria viver Cristo. E eu falo isso porque eu já estive, né, dentro da Igreja Católica. E aí acho que as pessoas não têm exatamente esse conhecimento, esse esclarecimento. A gente é muito doutrinado por aqueles que nos representam. Então, quando você olha para os apóstolos, eles estavam direto com Cristo. Então, eram o exemplo vivo. E quando depois que Cristo foi embora, o exemplo era passado pelos cristãos, e junto com o exemplo que a gente passa o que a gente acredita. Então, eu acho que isso foi mudando, e aí hoje, você falou assim, o espírita sabe, hoje talvez o meu julgamento com o espírita não seja tão bonzinho. Eu já acho que o espírita tem mais esse esclarecimento, vive mais isso, assim, pelo menos eu vi esse tipo de esclarecimento depois que eu entrei na casa espírita, então eu acho que o espírita já tem mais essa visão, que as outras, que as religiões, né, pelo menos as que eu participava, não tinha. Eu acho que se perdeu um pouco e dentro do espiritismo eu vejo essa aproximação de novo. Assim, minha visão.
é aqui que nasce a expressão fé raciocinada. É aqui que nasce. Não deixa de ser fé quem não tem raciocínio nela. Ela existe da mesma forma, porém, ela não tem esses parâmetros para você ter a convicção do que vai fazer, por exemplo. Então, você segue, e a gente vê isso até hoje, que não é só da Idade Média, mas é algo que tem até Sim. hoje. A gente tem aí isolamentos, a gente tem pagamento de promessas, tudo isso. Então, por isso que a gente tem que respeitar, porque é, é uma fé, E que não é menos é uma forte que a nossa, às crença, vezes até mais. não é, até mais. Quem, por exemplo, tem a fé raciocinada pode até julgar os outros, né? Que é ruim. Quando você tem uma fé dessa, você não julga os outros, você vai junto, abraçados ali, né? Você vê aquele conjunto de almas que estão indo para um mesmo caminho. Então, eles sentem isso. Nós estamos falando agora, tem a Maria aí, né? Que está acontecendo. E tem aqueles fervorosos, sobe as escadas de Maria, de joelho, né? Acreditando sim na sua crença que vai ser salvo e tal. Então, quer dizer, é uma fé verdadeira. Não podemos, de forma alguma, eu vejo muito espíritas criticando, colocando julgamentos, mas E não, esses nós não podemos. romeiros, eles vão, pelo menos assim, o que eu conheço, o que eu vejo às vezes, as pessoas, eles vão muito mais pagar, né? Eles estão indo agradecer uma graça. Então, aí a fé é mais forte ainda, eles não estão indo pedir, né? Estão indo agradecer. Eu Normalmente, sou assim, uma que não pode. Eu sou uma que não pode pôr reparo nos outros, não, porque eu já fui. Quando eu passei na prova da OAB, eu subi aquelas escadas tudo de joelho, gente. Mas sou. a maioria tá ali em agradecimento. E eu nem sou Eu já fui católica. muito para Romaria. Eu fui, não, quando eu fui, eu era ainda. Eu fui a pé, acho que 3 vezes já. Não, e é Não, diferente. Você aí você acha tá que fala muito. assim, nossa, você fala assim, ah, nossa, é difícil, a pessoa sofre demais. É tão leve, assim, eu acho que o momento, assim, que você anda em grupo, depois você tá sozinho, eu acho que é a oportunidade de refletir, que a gente não para. Se fosse para É eu parar, verdade. ficar 2 dias refletindo, minha vida, eu não ia parar. E ali é o momento que você faz isso, né? Então, mais do que o andar ali, eu acho que o interior, você se interiorizar é muito maior. Isso é verdade. A gente não tem tempo nem para sofrer hoje em dia. Nossa, aconteceu uma coisa muito ruim. Não, mas eu tenho que levar adiante, que eu tenho outros compromissos daqui a pouco, eu tenho outras coisas para fazer. A gente não tem tempo mais, né? Isso daí realmente é um momento de meditação. E quando a Daniel, pessoa. Hum, deixa eu amarelar um pouco aqui, então, já que. Mas eu vejo, Daniel, que a tendência nossa é sempre fazer aquilo o que é mais fácil para nós e que nos dá prazer. Então, o que aconteceu com esse pessoal aqui? O que Cristo pedia? Aliás, antes mesmo do Cristo, o João Batista. O que o João Batista pedia? Convertei-vos. E, no entanto, o que a gente lembra do João Batista? O batismo. Por quê? Porque a conversão é muito mais difícil do que ser batizado. Então, o que eu faço? Ao invés de eu me converter intimamente, eu vou numa igreja, sou batizado, puxa vida, sou batizado, então estou salvo. Ou seja, me elimina a necessidade de conversão íntima, ou seja, aí depois vem o Cristo e prega a mesma coisa. Eu não quero sacrifício, eu quero a sua conversão, eu quero que você se preocupe com o seu... que você faça o bem. Seja, que você seja uma pessoa caridosa, que você faça o bem. Ou seja, ele não quer a morte do pecador, mas sim a conversão.
E aí o que que a gente faz? Prega ele numa cruz, fala que ele é Deus e vamos adorar o Deus. Ou seja, eu adoro Deus, aquele Cristo pregado na cruz. Eu posso dizer isso porque há 12 anos atrás eu fazia isso. Você adora em Deus a Ele, aí você se sente isento da conversão íntima. Então, enquanto eu estou adorando Deus, puxa vida, eu adoro Deus, eu vou à missa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu pago, dou umas esmolas lá e tal, umas pratinhas, teretetê e tal. Ou seja, é muito mais fácil eu valorizar o externo do que voltar para o meu interior mesmo. Ou seja, é muito mais fácil eu dar uma esmola, é muito mais fácil eu ir para Maria, é muito mais fácil eu subir uma escada, é muito mais fácil eu comprar, através das indulgências, eu comprar um lugar no céu. Então, mesmo que eu não tenha dinheiro, eu posso fazer um sacrifício indo à Romaria e eu fico com a consciência tranquila, ou seja, eu não vou gastar nada e vou ficar com a consciência tranquila por mais algum período. Agora, o que o Cristo queria desde sempre? Amar, amar e amar. Ou seja, ele não quer que eu vá à Romaria, ele não quer que eu dê esmola. Ou seja, o que ele sempre pediu, desde a época do Moisés, amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Mas o que é mais fácil para mim? É botar o Cristo lá na cruz, opa, ele é o Filho de Deus. Então, o que a Igreja Católica fez? Ó, então, vamos transformar ele em um Deus e vamos amá-lo. Amá-lo exteriormente, ou seja, vamos fazer vamos à missa aos domingos, vamos cumprir os preceitos determinados por aquela determinada religião. Então, sempre foi assim. Então, na época lá, desde o começo, quando o Cristo disse que ele queria não a morte do pecador, ou seja, queria que a gente jejuasse, que orasse, mas é um jejum de sacrifício interno, não é aquele jejum de passar fome. Ou seja, o que ele quer? Amaro, abra mão das suas paixões, jejue, abra mão das suas paixões, Ou seja, desde o começo foi assim, mas desde o começo, aqueles que entenderam, negão, foram embora. Só ficaram aqui com a gente por caridade. Porque você acha que esses caras que entenderam o recado, eles estão aqui entre nós? Não estão, não. Se eles estão aqui entre nós, é por caridade. Falou, puxa vida, esses caras até hoje não entenderam, então deixa eu voltar lá para ensinar eles o que o Cristo está pedindo. Então, toda essa turma lá que entendeu o recado do Cristo, eles foram embora. Você pode ver o Emmanuel, por exemplo, que teve o contato direto com ele. Quantos anos que ele levou para entender o recado? Então, e assim a gente continua fazendo até hoje. Você veja no Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. O que a gente faz? Faz sopa, faz marmita, distribui cesta. Caramba, não é isso que o Cristo quer da gente e a gente continua insistindo nessa caridade material. Então, eu diria, é até uma hipocrisia da nossa parte, porque o Cristo não quer que você faça essa caridade. Você pode até fazer essa caridade também, mas essa caridade que a gente está acostumado a fazer, que a gente gosta de fazer, porque é fácil fazer, para mim, por exemplo, é fácil, eu pego o carro na quarta-feira, vou lá no centro, pego as marmitas e levo lá no Dom Almir. Caramba, não é isso que ele quer de mim. Isso é consequência o que ele espera de mim. Amaro, se você quer pegar as marmitas e levar lá em cima, mas antes, ame, ame, ame. Mas eu não dou conta de amar, amar e amar, então eu vou fazer transporte de marmita. Eu vou ser Te um guia. interrompendo um pouquinho, Amaro, mas essa caridade material você não acha que é uma forma de exercitar o amor? Porque Mas esse ela amor tem puro a que ser. gente não sabe ainda. Você concorda Então, comigo? Francisco, mas essa caridade, ela deve ser uma consequência da minha conversão real.
Agora, o que que nós fazemos? Ah, eu dou conta de fazer marmita, então vou só fazer marmita e esqueço que eu tenho que amar em casa, amar a esposa, amar o marido, amar os filhos. Ou seja, é o que ele diz aqui, ó, a fim de aproveitar aos que os contemplam. Ou seja, aqueles que veem a minha conversão interior vão me contemplar por isso, não porque eu faço marmita, que eu faço sopa, que eu dou cesta. Então, a gente continua, ou seja, invertendo as coisas. Falou, não, eu começo fazendo isso e paro nisso, porque se eu começasse fazendo sopa e a partir daí eu realmente começasse a amar, amar e amar, opa, foi um processo. Mas o problema é que eu faço sopa, aí o centro para de fazer, opa, que beleza, eu estou livre de fazer sopa. Por quê? Porque eu não tenho onde fazer sopa mais. Aí o que acontece? Tem que fazer marmita. Tá faltando gente para fazer marmita. Então, a gente é muito acomodado e nós somos, e continuamos do mesmo jeito dessa turma aqui. A gente até hoje não entendeu. E aqueles que entenderam não estão entre nós mais. A espiritualidade, ela sabe das nossas dificuldades de mudança. A espiritualidade, ela não vê como fácil para nós. Então, ela sabe que tem que dar passo a passo, dadas as condições que nós somos. Ninguém é perfeito, ninguém tem conhecimento, ignorante ainda da mensagem divina. Então, precisa ter muito raciocínio aí para entender. Hoje, felizmente, E, Daniel, ela nós sabe, estamos mas num ponto onde... o problema maior, Daniel, é que nós também já sabemos. E É o continuamos que não eu vou entendendo. falar. Então, não adianta. Não adianta a gente ficar com essa desculpa que a espiritualidade sabe das nossas dificuldades. Não, mas é Daniel, isso aí que eu eu quero vou falar. colher o que eu plantar. Se eu não plantar sementes boas, eu vou continuar fazendo sopa, vou continuar entregando marmita, não vou colher o que eu preciso realmente colher. Só antes Então, do Daniel Mas é aí que eu... continuar, só que eu acho assim, né? Ah, Completando o que o Amaro falou, a gente colhe o que a gente planta. Você planta com sempre. a sua consciência. É, assim, o que eu acho, né? Você planta com a sua consciência. E você tem essa consciência de que eu estou fazendo muito menos do que eu sou capaz. Então você está plantando isso. Mas eu vejo muita gente ali fazendo, assim, né? Minha visão, fazendo a marmita, e às vezes ela faz só aquilo, um exemplo, né? Mas ela acha, ela acredita que aquilo é o que ela precisa fazer. Então, o que ela, mesmo ela fazendo o mesmo que você, eu enxergo que o que ela planta é melhor do que o que você planta. Porque você tem um esclarecimento que ela não tem. Eu acho que, assim, a minha visão, a mesma tarefa para duas pessoas diferentes, a colheita é totalmente diferente. E aí foi Sem onde eu quis dúvida. dizer que, foi onde eu quis dizer que para os espíritas esse esclarecimento, assim, estando eu já tendo sido católica e hoje sendo espírita, porque hoje, e nem todo espírita ainda tem esse nível de esclarecimento, assim, de saber, né? Eu lembro que quando eu comecei os estudos, a Edna falou assim, agora não tem mais volta, você sabe. Então, se você não está fazendo, mas você tem consciência. E falta essa consciência. E essas pessoas que faltam, eu acho que o que elas plantam, que seja uma marmita, que seja. É do coração puro. Ela não tem esse. Que às vezes a gente já tem, mas eu estou fazendo só isso. Eu sei que eu tenho que fazer muito mais. Né? Então, eu acho que aí a colheita é diferente plantando a mesma coisa. E aí, olhando para o catolicismo, né, porque a minha raiz, assim, o que eu tenho mais conhecimento para falar, eu tenho minhas amizades, as maioria são católicos. E eu vejo que elas seguem, né, por exemplo, essa questão da promessa, elas seguem com fé. E, assim, eu acho mesmo que muito da igreja foi moldado por interesse dos grandes, mas os pequenininhos que seguem, que fazem igualzinho, eles fazem por crença, e não por comodismo. Assim, né? Eu estando na igreja católica, eu fazia o que me dava o caminho para fazer. Não tinha alguém para me tirar daquela bolha e falar assim: olha, aconteceu tudo isso, você está sendo formatado, que está muito longe do que é Cristo de verdade. Eu tive isso no Espiritismo. Então, eu acho que essas pessoas, mesmo estando naquelas religiões, quando fazem com uma fé muito grande. Às vezes, muito maior que a nossa, porque a gente tem esclarecimento, né? A nossa Hein, fé é que é muito mais difícil agora, sabendo tudo que a gente sabe. hein, Valquíria?
Mas deixa eu te falar também de carteirinha, porque até 2012 eu era católico. Então, o que que eu fazia? Eu não entendo realmente o que que aconteceu comigo, porque desde pequeno, nascido e criado na roça até os 11 anos, não tinha padre lá na Galena, mas desde pequenininho, eu ia nas barraquinhas, tinha lá as festas religiosas, então não tinha missa, mas tinha o terço. Eu ficava louquinho, não deixava de participar do terço de jeito nenhum, porque na minha cabeça, se eu faltasse ao terço, eu estava pecando. Então, eu ia para o terço, aquela ladainha lá, tanta Ave Maria, tanto Santa Maria, louquinho para acabar o terço, para ir para a barraquinha, que é o que me interessava. Então, desde pequeno, ou seja, eu já nasci sabendo disso. Então, e é o que acontece com a maioria nossa. Eu, até 2012, o que que eu fazia? Eu ia à missa às 8 horas para ficar livre o domingo todo para assistir o futebol à tarde. E sempre com aquela certeza de que estava devendo. Não sei de Então, onde, mas esse seu eu sentimento é tinha. diferente. Não, Muitos vai lá achando que cumpriu, não sai de mas lá é que, devendo. mas não é. Acham. Valquíria, eu discordo um pouco de você, porque a gente já tem, independente de ser espírita, ser católico, qualquer um outro, a gente já tem noção, desde 2000 anos atrás, que Jesus vem falando isso para a gente está escutando isso sempre, e está sempre procurando adorar o frasco, ao invés de valorizar o conteúdo. Porque eu acredito que não tem entre nós pessoas que não têm essa consciência. Ou seja, eu posso dizer de mim, por mim mesmo, que eu sempre tive essa sensação de que está devendo. Eu estou devendo, botava na Igreja Católica, por exemplo, eu sabia que eu tinha que participar lá das turmas lá, mas não participava porque é panelinha para todo lado, ou seja, eu não quero participar dessa panelinha, mas sabia que tinha que participar. Mas arrumava É porque lá desculpa. você já era o Amaro, Amaro. Então, mas aí que tá, Daniel, O aí a gente está. questionador. Não, mas é porque a gente está Não é sempre todo arrumando. mundo. Eu acho que a gente está sempre arrumando desculpa para não fazer aquilo que a gente já sabe que tem que fazer. Ou seja, por que que eu tinha essa certeza de que estava devendo, que tinha que fazer alguma coisa e não fazia? Ah, porque é muito mais fácil eu não fazer. É muito mais fácil eu faço uma besteira, vou lá no padre, confesso e estou livre. Ou seja, então, e assim somos nós. Legal, há dois Acho mil que eu anos era que o uma Cristo, católica rebelde, então, porque eu acho que o eu não Cristo É pensava porque sempre nos. O Amaro naquela época já amarelava. Então, Sempre. ele não amarelou só no espiritismo. Então, isso já deixava ele desconfortável, eu porque acho que estava é de cada observando. um, né? É de Não, e cada um. sabe o que eu penso também, Amaro? Que assim, é, a consciência sempre vem antes. Primeiro a gente tem que tomar consciência para depois a gente dar o passo à frente, sabe? Então, a gente, como ser humano imperfeito que nós somos, com essa ânsia de melhorar, a gente sempre vai estar querendo mais. Então, assim, tem a questão da acomodação? Tem. Mas a questão também é que antes de você dar um passo à frente, você tem que vislumbrar à frente. Então, sempre tem essa ânsia que a gente podia estar fazendo mais. Quem que tem um nível de consciência que sabe e de conhecimento, essa razão, né? Esse raciocínio de que o nosso caminho é evolutivo, que a gente tem muito que caminhar, que a gente sempre não está se sentindo atrasado, que a gente sempre não está vislumbrando que a gente tem mais coisas para melhorar, porque vem essa consciência vem antes. Então, aquele negócio, o trabalhador está pronto, então o trabalho aparece. Mas você tem que se preparar, e a gente vai se preparando no caminho. Então, eu acho que isso vai te acompanhar ainda por muitos e muitos séculos, Amar. Por mais que você caminhe, você sempre vai estar querendo estar um passo à frente, vai estar querendo, sabe, assim, tem, lógico, a questão da acomodação, sim, que a gente também é. Em Flávia, Então, mas é o que o Emmanuel está dizendo aqui, há 2000 anos, que a gente está preferindo ir para os mosteiros, ir para o deserto,
para fugir das nossas responsabilidades. Ou seja, desde essa época aqui, nesse texto aqui, de forma bem sucinta, o que que ele está dizendo? Ao invés de você amar, amar e amar, você prefere ir para o mosteiro, você prefere ir para No meio do mato. Ué. Então, ou seja, a gente continua fazendo o que eles fizeram nessa época. E a Mas gente sabe ainda também, continua arrumando desculpa de que não sabe o que tem que fazer, que é amar, Sim. amar mas, e amar. mas que eles foram fazer no mosteiro? O que a gente vai fazer no meio do mato, no isolamento? Não é no insular? Assim, né? Voltar para a gente mesmo? Porque a gente voltando para a gente mesmo, a gente volta para Deus, a gente volta para essa compreensão de Deus, nossos, né? O que a gente veio Então, fazer aqui, o que a gente está. mas Então, desde o começo não é isso que o Cristo pediu. Então, não, não é. Mas para a gente fazer esse insulamento, a gente voltar para a gente mesmo, essa conexão com Deus, às vezes a gente recorre dessa forma, porque tá com o outro, de uma certa forma, a gente vai estar no meio das paixões, a gente vai estar no meio das provas, vai ser muito mais difícil. A A gente gente vai estar se sempre depara, arrumando desculpa. a gente se depara com a gente Você, mesmo, né? E é mais complicado. Então, é, 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 eu entendo o que você está olha falando. só, Mas eu é estou um tentando fazer. negócio interessante. Você migrar para a fé exclusivamente normal, a fé sem raciocínio, não, já é difícil. O indivíduo sair do, da criminalidade, sair do mal e partir para a fé já é um grande passo. É um grande passo. A pessoa encontrar uma religião já é um grupo que está realmente dando a mão para ele. Um grupo, mesmo que seja sem aquela racionalidade, já é um grande passo para quem está em evolução. Então, primeiro momento. Depois, a migração de fé para fé raciocinada já é um grande passo. Depois, você viver a fé verdadeira, consciente, já é um grande, maior passo. Então, são transições. E Emmanuel vem colocar para nós que isso está acontecendo. A gente tem esse acesso a essa informação. A ajuda de um espírito de escola, né, como é o Emmanuel, para nos auxiliar. Mas quem está sentado aqui, ou quem está já buscando essa informação, é porque realmente se questionou que está faltando mais alguma coisa para dar esse salto. Quem está vivendo aquela fé simplesmente, que é uma fé também respeitável, como a Valquíria colocou, que às vezes é maior do que aquele que já raciocina, porque o que raciocina ele começa a criticar, ele começa a julgar o outro, né, que não tem fé, julgar o outro, o modo dele viver. Então, a gente já está num ponto de compreensão, né? Saber que esses espíritos, eles têm os modos iniciais, como os cristãos no início tiveram, não tiveram aquela visão de trabalho que poderiam ter pela frente, né? Mas aí eles não atinaram, tá colocando lá E no texto, Daniel, não atinaram. hein, você Não lembra? atinaram os dois caminhos. Você conhece aquele encontro que o Eurípides teve com o Cristo? Hum, Que ele viu o Cristo chorando, e aí ele perguntou para o Cristo por que ele chorava. Falou, não, perguntou se chorava pelos. Eu sei lá por que ele perguntou. O importante é que o que o Cristo disse para ele? Eu choro não é por aqueles que não conhecem a minha mensagem. Lógico, não foi com essas palavras, né? Mas eu choro por aqueles que conhecem e não praticam a minha verdade. Então, e é isso que a gente vem fazendo há 2000 anos, e ele continua chorando por nós e a gente arrumando desculpa para não fazer o que já dá conta de fazer. eu não sei E se ele é vai 2000 continuar anos, não, chorando. mas assim, a consciência nossa, ela nasce a partir do momento em que você compreende, né? Entende. Então, por exemplo, quando o E é Cristo tão veio, a gente fácil estava compreender, tirando Daniel. pedra, Daniel, mas estava é tirando fácil pedra, né? demais.
É amar, amar e amar. Não tem segredo. A gente arruma desculpa para nem compreender a mensagem dele. Não Tá, tem mas desculpa, amar, Daniel. amar, o Amaro, você Mas o já que vê que que é esse amar? nome não é à toa. Você já O vê que 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 é esse amar nome para não é à cada um? toa. A minha pergunta O é que é essa: amar? o que amor é esse? Porque a gente ainda está ligando o amor com a matéria. Então, mas é você fazer bem aquilo que você dá conta de fazer. É você respeitar, ou seja, amar o irmão. Respeitar Mas, o mas, irmão. mas a gente é visual, a gente não faz isso da forma pura como Cristo exemplificou. A Mas gente é quem está visual, pedindo? então é Francisco, material. mas ele não está pedindo para me ser puro, não. Ele está pedindo para fazer o que eu dou conta de fazer. Quando eu O encarno, amar, amar e amar é lá ué. em cima já, tá? É lá no Não, topo lá do. senhora. É lá em É uma cima para caminhada, é caminhando. Mas aí Francisco, quando chegar mas lá em cima, é você está lá com em amor cima puro, para ué. quem já está lá em cima. Para quem está aqui embaixo, amar é você é fazer bem aquilo que você já dá conta de fazer. Ou seja, o Cristo, ele não pede que eu ame a humanidade. Ele pede que eu ame quem está do meu lado, é quem eu dou conta, ou seja, eu não sou Ô, obrigado a. Amaro, você concorda que a sua visão do amor, ele não é a visão do amor do Cristo? Mas Então, nunca vai mas você ser. já tem uma visão do amor acima de outras pessoas, porque é exatamente o que você está falando, né? É galgando, não é? E você Ué. concorda comigo que o amar, amar e amar para determinadas pessoas, para você não é o amar, o amar, o amar, mas para aquela pessoa que entende o amor naquela condição, naquela capacidade, é esse amor. Depois ele vai descobrindo, porque depois a gente vai crescendo moralmente, até intelectualmente, né, para poder fazer as análises, né? E chegar às conclusões. Então, é complicado quando você olha e fala, pô, mas esse cara não tá. Por exemplo, a gente vê algumas atrocidades. Tem pai que faz coisas incríveis com o filho que a gente acha que é um horror. Mas ele está achando que é amor aquilo que ele está fazendo. Então, eu acho que É, é muito complicado fazer essa análise quando a gente está olhando do nosso prisma. Quando a gente, Então, eu não consigo Francisco, olhar de outro prisma. Francisca, mas eu não estou analisando o que o outro está fazendo. Quando eu digo isso, eu estou dizendo é para mim, não é para você, não. Ou seja, a forma que eu entendo amar, 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 é o que eu devo fazer. Você entende de uma forma, tem que fazer da forma como você entende. Eu não estou querendo com isso dizer que eu amo mais do que você, do que o Daniel, do que a Valquíria, não. Cada um tem que fazer praticar o amor, 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 de acordo com o que ele entende. Se o cara ele entende que assassinar o filho é amar, legal, isso é amor para ele. Porque se seria ele ainda. aquela frase, a frase que é assim importantíssima dentro do espiritismo como ensinamento, né? Também que é fora da caridade não há salvação. O que a gente entende por isso? Que o trabalho é perante o próximo é o passo para o saber amar. A caridade nós estamos num grande laboratório, encarnados num grande laboratório. Nós temos que ir à sociedade, ir ao sofrimento, sacrifício, pelo que menos pode. Isso é um trabalho do bem. Levar simplesmente um gênero alimentício não é a verdadeira caridade, porém, ela ameniza dores. Se você faz isso, levando uma mensagem, o abraço, conforto e atenção e carinho, é o amor que se estende. Em casa, a caridade já é uma obrigação de se viver com todos, o amor com todos. Isso aí já é o parâmetro que você deve ter. Mas como é que você vai amar em casa se você não pode amar lá fora? Ou como é que você não ama em casa e ama lá fora? Então você tem que estar trabalhando com esse grande laboratório. Você passa pelas reencarnações exatamente por esse laboratório, que é a Terra. Então, os espíritos que já se iluminaram, já chegaram à grandeza espiritual, o desejo deles é voltar para fazer o bem. Tanto é que eles sempre reencarnam junto dos que menos podem para fazer o bem. Quer dizer, isso é um sacrifício.
É um sacrifício você sair do conforto espiritual, mental, né, que você atingiu, para voltar e ajudar comunidades inteiras. Olha o trabalho do Chico. Ele estava lá na frente, voltou para vir ajudar a humanidade. Até hoje, servindo e vai servir sempre a Daniel, humanidade. é sacrifício para nós que somos os inferiores, mas para o espírito superior não é sacrifício, é amor. Não, eu digo para nosso olhar mesmo, o Então, nosso mas é um olhar com sacrifício para ele. mim, mas para ele não, ele está me amando, simplesmente, ele está Sim, fazendo. ele está É, amando, ué. mas é um trabalho que ele está fazendo. E não Ele é vai sacrifício enfrentar as para ele. dificuldades do não, ele vai enfrentar as dificuldades do Então, não, e ele você vai acha que ter que quando aplicar tudo aquilo que ele sabe. você acha que o Cristo, quando encarnou aqui, ele estava se sacrificando? Não estava, não. Ele Não, ele estava já tinha amando. domínio, é o domínio, mas Ué. esse domínio ele já tinha conquistado através desse mesmo processo que nós estamos. Então, esse mesmo caminhar que nós já nos encontramos. Então, porque ontem eu estava comendo ossos, né? Eu era um primata, era um ser que não tinha consciência. Hoje já tenho uma consciência, isso já é bom, já alcançamos. E a espiritualidade superior sabe que nós temos esses compassos, porque nós não podemos abrir as nossas visões rapidamente. Tanto é que as revelações elas são assim vindas por etapas, né? As revelações elas não acontecem. Nós vamos ter muitas revelações espíritas ainda, gente, que nós não temos ainda, tá? Então são revelações, ainda não começamos nem a intercambiar interplanetariamente. Nós vamos ter muitas revelações. Isso vai acontecer fortemente na humanidade, né? Então, é preciso a gente ter tranquilidade, né? Porque aquele que está só levando uma cestinha, ele está levando feliz da vida. O Bezerra de Menezes falou uma frase muito importante sobre prato de sopa. Mais vale um prato de sopa do que um montão de palavras vazias. Por quê? Não, você está ali, é um trabalho simples, você está dando sopinha para os meninos e tal, para as crianças, estruturou a casa espírita, mas mais vale um prato de sopa do que um montão de conversa fora. Então, é isso que eu acho que é importante. Você vai para a igreja? Vai, tá bom. Está lá na igreja, estão fazendo lá as quermesses, fazendo todas aquelas programações, está lá fazendo as festas juninas, muito bacana, eu mesmo vou, gosto de ir, né, tomar o caldinho e tal, mas eu vejo que há alegria entre eles, há muita fraternidade entre os trabalhadores, entre as pessoas até que chegam e um cumprimento, eu adoro aqueles cumprimentos deles. Então, isso até, Mário, falta muito no movimento espírita. Tá? Por termos raciocínio, nós não temos isso. Né? Quando se faz um almoço fraterno, beneficente, o trabalho, você está tendo a oportunidade de inteirar com os demais, de construir, de abrir a sua família, não só ficar na sua casa, mas também abrir para o próximo. Né? Os estudos fazem esse papel também, tem esse papel, né? Quando você faz um estudo mais próximo aqui, nós somos uma família, né? Então, nós somos amigos. Isso é grandeza espiritual. Então, eu creio que os primeiros passos que são, eles fizeram opção, eles não atinaram que jejum e oração, né, vivia na solidão, que aquilo não estava indo de encontro ao trabalho verdadeiro. Então, eles não tinham essa noção. Então, eles preferiram construir mosteiros. Tanto é que aqui fala que, na época, tinha 30, em Nítria, que é a cidade lá do Egito, que é no deserto, tinha 30 mil, né, anacoretas, seria aqueles povos unidos ali, e vamos dizer, em pequenos grupos,
que montava os mosteirozinhos, começava aqueles isolamento. Eles não compreenderam, acharam que isolar era o grande negócio, né? Então, Então, eu queria só dar um adendo aqui, em torno do que o Amaro tinha comentado, que o Cristo nos pediu somente amar, só amar, né, Amaro? Mas eu acho que o só amar é o mais difícil. É o mais difícil. Porque eu amo meu filho, mas eu amo o morador de rua, né? Eu não tô nesse estágio. Aí o Amaro diz: a gente sabe o que tem que fazer e não faz. Acredito que tenha muito comodismo mesmo da nossa parte, muito relaxamento. Mas, por exemplo, se eu vou na marmita, né? Ajudar na marmita. Ah, hoje é dia da marmita, eu vou porque tem que ir, tem que ajudar, tem que fazer minha parte. É uma coisa. Agora, se eu vou e tô lá, gente, mas isso aqui vai matar a fome de tanta gente, que maravilha. Eu vou com um sentimento de um amor tão grande de que aquilo vai matar a fome de muita gente, já é diferente. Então, eu acho que essa caridade material é um comecinho para a gente aprender a amar, sabe? Porque o amor mesmo que a gente tem que chegar é o final. Essa caridade, esse início, esse é o comecinho para a gente aprender. E a gente um dia vai chegar lá, entendeu? Então eu penso assim, eu acho que Não, o amor é mais difícil. mas eu concordo plenamente com você. O problema é que nós estamos há 2000 anos fazendo isso. E Esse é só que é o 2000 problema. anos é muito pouco, Amaro. Mas Não, por quê? Ah, é pouco. Mas por que Daniel mas fala por até que 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 o nem tem Cristo... Amaro, Inês, Amaro, mas por a quê? Inês colocou de uma forma muito Por, clara e eu achei por muito quê? legal, muito bonita, porque é Sim, colocar amor no que você Flávia, faz. Amor é é isso, não é preferível. para a pessoa, é Ó, naquilo que você faz. então, é preferível fazer uma que marmita Amaro com está amor, descontando. mas o problema é que nós estamos nessa desculpa de, opa, eu já estou ajudando aqui, eu já estou fazendo alguma coisa. E o que é que o Cristo falou para Eurípides? Eurípides, eu choro não é por aqueles que não conhecem a minha mensagem, é aqueles que conhecem e não fazem o que já dão conta de fazer. Basicamente é isso. Isso, Tem você Por falou muitos a quê? que palavra certa. A gente Que dão continua. conta de fazer, Amaro. É o que a gente Uai. dá conta, você entende? Cada um no Sim, seu estágio, cada um dá é, conta daquilo. sim, mas é o que E não o é Emmanuel amar disse aqui, Ô, ó, há Amaro, dois eu mil te anos. entendo. Eu Ei, olha aqui, entendo o há dois Amaro, mil porque anos, ele o que está. está escrito aqui, hein, Daniel? O que está escrito aqui? Há 2000 anos, lá na época, nos primeiros cristãos, o que que eles preferiram fazer? Ir para os mosteiros, ou seja, há 2000 anos que eles fizeram isso e o Emmanuel está dizendo que eles não entenderam o recado. Então, o que eu estou dizendo é que nós Hoje já está continuamos fazendo. não entendendo o recado, é só isso. É Eu estou porque você concordando está plenamente com o descontente, Emmanuel. porque você está descontente e certo, porque você acha que nós estamos ainda vivendo a Idade Média. Nós estamos lá atrás. Um pouquinho E melhor só, realmente, Daniel. É um pouquinho melhor não, eu do que acho esses que caras tem fizeram centro aqui, ó. espírita. Não, mas eu acho que tem centros espírita que vivem na Idade Média mesmo. Isso está certo. Agora, não adianta você querer ir lá mudar, que você não vai conseguir. Entendeu? Eu não Então tem quero que mudar o outro, esperar. eu quero mudar é eu. Eu que sei que eu não posso É. continuar fazendo essas bobagens que eu faço hoje. Quando eu Você digo fala isso, eu não estou nós, criticando. Eu não Amaro, estou você fala criticando a nós, Inês, eu não estou você criticando a A fala lei, Inês né? nós, não e o é? Daniel. Eu tenho que ver, é o que eu estou fazendo. Uhum. É, é Então, individual, eu acho que isso é É, ué. você, individual, o caminhar de cada um. É diferente a intenção de cada um é que sabe se ela está pondo amor, se a pessoa está pondo amor ou não. Então, quando a gente fala nós, a gente está generalizando. Agora, É por isso isso que eu aí a gosto. gente não pode esquecer que nós somos indivíduos e cada um, quem sabe o que vai no meu coração sou eu. Quem sabe o Neila, que vai no seu é coração por é isso você. É por isso que muitas vezes, quando eu uso a primeira pessoa,
pode às vezes dar a impressão de que, nossa, o Amaro realmente ele está falando eu faço isso, eu faço aquilo. Porque se eu uso nós, eu estou me incluindo no meio de pessoas como vocês que já fazem aquilo que eu não dou conta de fazer. Então, por isso que eu prefiro muitas vezes usar o eu do que usar o nós. Por quê? Se vocês conseguem fazer a marmita, fazer a sopa, já com esse sentimento assim de entrega, de amor mesmo, dentro daquilo que você consegue fazer, puxa vida, você está cumprindo a sua missão. Então, eu acho que a coisa é A simples assim, é verdade, cada um. a verdade, Amara, é que as instituições são instituições. São Mas nós somos instituições pessoas. constituídas. Por quê? É o lugar onde nós vamos buscar entendimento. E não basta só o ensino, não basta só você ensinar, conversar, e não fazer. Então, eu vejo que a casa espírita ela tem que ser uma estrutura que atenda o trabalho, que tenha oportunidade. Oportunidade para aquele que está começando, para aquele que já está mais adiante, para aqueles que estão envolvidos há mais tempo. Tem que ser oportunidades diferentes. Para aqueles que estão iniciando, tem que ser oportunidades muito materiais mesmo. Então, por quê? Atendimento, é varrer o chão, é trabalhar ali com as pessoas, é visitar, é receber com cordialidade. Nós temos que ter uma estrutura diferente do que tem hoje. As estruturas que as casas espíritas são montadas hoje, eu sou um crítico. Eu sou um crítico porque poderia estar muito melhor, em condições de dar funções, trabalho para todo mundo. Mas você chega numa casa espírita, você tem dificuldades de colocar alguém trabalhando. E o indivíduo está começando, ele precisa se interagir. E não tem esse trabalho, a não ser pegar uma sacolinha e sair para a rua com um grupinho para fazer coleta, para trazer. Nós não temos uma estrutura que dá clareza para as nossas crianças, que as crianças sejam envolvidas. Nós não estamos envolvidos, não tem trabalho para criança no centro. Isso só jovem, tem alguns centros que tem. Então, a estrutura está totalmente errada. Por isso que quando eu pego uma casa espírita, eu quero fazer tudo, porque eu estou engasgado. Há muitos anos eu já estou engasgado. Eu falei assim, não vou ficar ouvindo, não, vou fazer. Vou fazer e que me tire do posto. Mas eu acho que a gente tem que pegar, mudar isso. É o que você está na angústia, eu te entendo por isso. Mas E, aí eu peguei e penso, aí e eu fico assim Daniel, pensando, eu não posso mudar ninguém, eu vou ter que aceitar. Vou ter então, que hein, Daniel, aceitar, trabalhar naquilo que eu posso fazer. mas aí que tá, essa ansiedade sua, por exemplo, você citou o seu exemplo, então deixa eu usar, Rebeldia mesmo já. deixa eu usar a sua colocação como exemplo. Essa ansiedade sua. Vamos imaginar o seguinte: se você chegar em casa e perguntar para Inês, minha filha, eu estou me tornando um cara melhor a partir dessa ansiedade minha, dessa vontade minha de fazer as coisas e tal. Isso está me fazendo uma pessoa melhor? Se ela te disser que sim, puxa vida, você está fazendo a sua missão. Agora, se ela falar, não, Daniel, você continua aquela porcarita, ou seja, é sinal de que você não está cumprindo a sua missão. Então, é isso que eu falo. Não adianta eu querer que a casa espírita me ofereça trabalho se eu não quero trabalhar. O importante, por exemplo, eu estou fazendo aquilo que eu dou conta de fazer em casa? Não estou, então eu estou devendo. Eu vejo a coisa simples assim, não adianta eu continuar botando culpa lá nos nossos ancestrais que preferiram para os mosteiros e tudo. Se eu continuo indo para o mosteiro para fugir das minhas responsabilidades, eu estou como o primeiro cristão que não entendeu o que é jejuar e o que é orar. Eu vejo a coisa. Você acha que o indivíduo muda só de casa para fora ou de fora para casa? A partir do momento que ele quer mudar, independe do local onde ele está. Se eu estou na igreja Não, católica, se eu... para ele querer, Amado. Ele não tem essa consciência que você está dando para ele. Ele vai se, querer no momento em que ele tiver uma experiência.
Então, Daniel, mas a Aonde é vontade é a que... base de tudo. Se eu não tiver vontade de fazer, se eu continuar tendo vontade de fazer só aquilo que me dá prazer, e o que me dá prazer é sexo, é dinheiro, é carro, é isso, é poder, então eu vou continuar lá. A minha vontade vai estar toda dirigida para aquilo. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, se eu não tiver vontade de fazer o bem, negão, eu vou continuar tendo vontade de fazer o mal, e eu vou continuar fazendo o mal. E é o que nós fizemos desde os 2000 anos aí. Pois é, mas o que eu quero dizer é o seguinte, Amaro, é por isso que você tem que participar em casa e fora. Você tem que ser. Por quê? Sim, Dentro de casa você vai continuar sendo as suas próprias ideias, porque muitas vezes os que estão junto com você estão precisando de você. Agora, quando você é, tem o contato amplia, vai numa instituição, você vai ter a oportunidade de refletir o que está se falando. Aí o acordar, pode ser que você acorde lá fora para trazer para dentro. Pode ser que você acorde dentro ou vá para fora. Tá? Então, o cara que se isolar em casa é como ir para o deserto. Se ele isolar só lá fora, também vai para o deserto, ele se isola da família. Então, o que ele tem que fazer? Tem que ter convivência. Convivência para você ter a sua serenidade, aprender a ter o respeito com todo mundo. Isso é amor, isso é amor. Mas é só mesmo lidando. Você falou aí, a instituição, o cara não quer trabalhar, mas a oportunidade está lá. Ele tem lá a oportunidade, ele está vendo o outro fazer. Nossa, é uma hora eu preciso começar, estou muito para trás. Ele começa a ver, mano. Então, o sim, exemplo Daniel. arrasta. Eu acho que nós estamos falando a mesma coisa. Por exemplo, você trabalha na evangelização. Eu acho bonito, absurdo o trabalho que vocês fazem ali. Por que que eu não faço? Você faz. Isso te faz uma pessoa melhor? Que ótimo que faz. Por que que eu não faço? Porque eu não, ainda ou seja, isso é uma cobrança que eu me faço. Então, eu acho que o importante é, se eu quero trabalhar, negão, não importa, eu vou arrumar oportunidade em casa, na rua, no centro, ou seja, mas o importante é isso aqui, a fim de aproveitar aos que os contemplam. É o que o Emmanuel disse aqui. Ou seja, se você trabalha na evangelização, isso faz com que a Inês te ache um cara melhor, que um cara que está crescendo com essa atividade, que ótimo. É o que nós precisamos fazer. Ou seja, se eu tenho a oportunidade de ajudar na marmita, isso está me fazendo um cara melhor? Não só lá de fora, porque lá de fora é fácil de ser melhor. Mas quando eu chego em casa, opa, eu vou ajudar a marmita da dona patroa? Ah, isso é problema seu, ou seja, então é sinal de que eu não estou aprendendo. Sim, tá bom. Nós estamos Quando falando eu, para a mesma coisa. quando eu falo Já é amar, dia dos amar, pais, né, Rosana? Já é dia dos Ô, pais. Daniel, Já está só falando tchau já. é, um Oi? comentário. hoje você tem que É, ajudar a fazer o almoço. eu estou dando Aí, aula ó, de hoje não é pastel, mas sábado Não. à tarde. E aí, o que que eu tô fazendo? Eu tô pondo os meninos pra limpar a bagunça que eles fazem. Eles mesmos que limpam. Eles pegam a vassoura, eles pegam a pá, eles mesmos que varrem a sala, eles organizam, eles guardam os lápis. Ai, criança tem, não é só luxo ali ficar recebendo, não, né? Tem que pôr os meninos para trabalhar também. verdade. Gente, ó, feliz Dia dos Pais. Bom Feliz Dia almoço dos para todo Pais, mundo. pais, Feliz dia amigos, Valeu daqueles a que é discussão. pai e mãe pais. ao Com mesmo Deus, tempo. Tchau Tchau, para tchau. Bom vocês. domingo para todo Pais e mundo. mães. Tchau, bom Pais e domingo, feliz mães. Dia dos Pais. Bom Mães. domingo. Feliz dia a Bom todos. domingo, boa Beijos. semana. Até a próxima. Obrigada. Felicidade. Até a Próximo. próxima.